Olá, boa tarde a todos, a paz esteja convosco. Estou aqui para deixar aqui um ensinamento para todos, né? Ensinamento o qual o nosso Senhor Jesus também nos ensinou. Ele foi, na Bíblia, o homem que mais falou sobre esse assunto, porque quando ele veio à Terra, né, ele andou aqui entre nós, ele veio para salvar o mundo, foi isso que ele veio fazer. Ele veio para a remissão dos pecados. Ele veio para que o ser humano fosse liberto das garras de Satanás, né? Então hoje, nessa tarde, eu quero deixar uma palavra para vocês que para alguns talvez não seja muito comum, né? Não seja muito comum o que eu vou dizer. Talvez alguns até nem gostem daquilo que eu vou falar aqui. Mas eu peço para você, fique até o final e aprenda, tá? Aprenda que isso é bom. O que eu vou ensinar para vocês é o que Jesus mais ensinou. Foi isso que ele ensinou, né? Se pode procurar na Bíblia, foi o homem que mais falou sobre esse assunto, foi o próprio Cristo, o nosso Senhor. Vamos lá para Mateus 10, 28. Ele diz assim, olha lá: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o que Jesus está dizendo. Não temais quem? O homem. Por quê? Porque o homem pode matar o seu corpo, a sua carne. Tem muitas pessoas que morrem de medo de morrer, né? Porque o fulano vai matar, porque eu vou morrer. Mas Jesus está ensinando aqui. Não tema o homem. Não tema o homem que pode matar a sua carne. Ele pode ferir a tua carne, mas ele diz aqui, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Olha lá, a alma e o corpo, tanto o corpo como a alma. E de quem que ele está falando? Temei a Deus, temei ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês aí que estão assistindo, minhas primas, cidagueiros, né? Tem 3 pessoas assistindo aí, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Então, Jesus aqui, ele deixa um alerta. Ele deixa um alerta para mim e para você, que nós temos que nos preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação. E eu quero falar hoje a respeito disso com vocês no seguinte termo: sobre alguns conceitos sobre o inferno. Sobre o inferno, do que Jesus está falando aqui. Mas temei aquele que pode mandar tanto o corpo como a alma para o inferno. É sobre isso que eu quero falar. Porque tem que ter um conhecimento disso, que tem muitas pessoas que não conhecem o que é esse lugar, que não sabem o que é esse lugar, ou que muitas vezes fogem da conversa quando vai ouvir, não, isso eu não quero, eu quero ouvir falar que Deus é bom, eu quero ouvir falar que Deus vai curar, eu quero ver que Deus vai salvar. Sim, Deus ele cura, sim, Deus ele salva, Deus ele liberta, Deus ele batiza, mas Deus também é juiz, Deus também corrige, Deus, ele vai vir um dia, Jesus vai voltar. Eu falo Deus porque Jesus e Deus são as mesmas pessoas. Vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que ele diz, mas temei a mim que sou Deus, que posso fazer perecer o corpo, tanta alma no inferno. Eu quero falar para vocês então aqui alguns conceitos a respeito disso. Olha o que diz aqui, o primeiro conceito. O primeiro conceito é o agnosticismo. Eles defendem que não há prova da existência de Deus e do inferno. Esse é um dos conceitos. O agnosticismo, então, ele defende que não há prova da existência de Deus e nem do inferno. Quer dizer, para eles a vida pode correr, pode ir de qualquer maneira, que não tem problema nenhum. Mas a Bíblia é clara para mim e para você que Deus fez céus e a terra, que ele é o Todo-Poderoso e que ele é um ser existente, sim. O segundo conceito que existe é o conceito da aniquilação, né? Esses defendem que os justos vão para o paraíso, mas aqueles que são maus, esses serão aniquilados. Esses serão aniquilados. Quer dizer, não vai pagar nada, não vai acontecer nada. Você simplesmente não vai morar no paraíso. É o que eles defendem, mas não é isso que a Bíblia ensina. O que eles defendem, o aniquilismo aqui, eles defendem o seguinte, que você pode fazer o que você quiser nessa terra.
que não vai acontecer nada de grave com você. Simplesmente, naquele grande dia, você vai ser queimado, torrado e vai virar pó e acabou. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina para mim que aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que queima com enxofre. É isso que a Bíblia ensina para mim e para você. O terceiro conceito é o conceito do universalismo. O que é isso? Eles defendem que ninguém será condenado, que todos vão ser salvos, porque Deus é amor. Isso é a maior loucura, sabia? A maior loucura, porque senão, por que então enviar Jesus Cristo de Nazaré, não é? Por que então Jesus sofrer tanto como ele sofreu na cruz do Calvário? Eles defendem aqui, esse povo, esses universalistas, eles defendem que naquele dia até o diabo vai ser perdoado. Olha lá, o quarto conceito é a reencarnação. O quarto conceito é a reencarnação. A reencarnação depende que temos múltiplas e sucessivas vidas. A lei deles é nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Vocês sabem do que eu estou falando. A Bíblia diz, lá em Hebreus 9:27, ao homem cabe morrer uma vez só, depois disso vem o juízo final. Então não existe eu morrer hoje e daqui 6 meses, 1 ano, não sei, eu ir lá e encarnar em outra pessoa. Eu vim na forma de um animal, ou eu sei lá, eu vim na forma de uma mulher. Não existe isso. Ao homem cabe morrer uma vez só. Agora, irmãos, o quinto conceito, que é o conceito bíblico, que agora sim nós vamos entrar na Bíblia. Até agora eu mostrei para você coisas que são doutrinas do mundo, coisas que são doutrinas de aceitas, não da palavra. Agora o conceito bíblico. O que o conceito bíblico defende? Ele defende que o inferno é real e irão para lá todos que não aceitarem a soberania de Deus. Esse é o conceito correto. Vamos lá para Marcos capítulo 9, versos 43. Olha o que ele diz aqui, ó. Marcos 9:43, ele diz assim, ó: mas entre vós, 9:43, perdão, aqui, e se a tua mão te escandalizar, corta-la. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, aonde o bicho não morre, aonde o seu bicho não morre. Olha lá. E o fogo nunca se apaga. Olha o que diz aqui então. Esse é o conceito bíblico. O que ele está querendo dizer aqui? Se a tua mão te faz pecar, corta. Não está pedindo para você cortar sua mão, mas para de pecar, para de roubar. Se os teus olhos te faz pecar, fuja do pecado. Pare de olhar aquilo que não é para ser olhado. Se você está pecando por palavras, então vigia a sua língua. Vigia, tome cuidado. Quando ele fala corta, pare de fazer o que você está fazendo. Pare de cometer tantos erros, cometer tantos pecados um atrás do outro. O pecado na minha vida e na sua vida, ela tem que ser como um acidente de percurso. Aconteceu, não vai mais acontecer. Então a Bíblia dá esse conceito para mim e para você, de que o inferno é existente. E que só vai para lá aqueles que praticarem a maldade, aqueles que não obedecerem a Deus, aqueles que fugirem da soberania de Deus, aqueles que não aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. A Bíblia diz, não eu, porque nem eu e nem você podemos julgar ninguém, porque nós somos pecadores, viu? A Bíblia ensina que não queira tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que você não tira a trave que está no teu. Então temos que tomar muito cuidado com isso aí. A Bíblia está nos ensinando aqui a existência do inferno. O que é o inferno? O que eu estou passando para vocês é algo que geralmente, não estou dizendo que não tem, mas é muito difícil em cima de altar se falar sobre isso. Por quê? Porque ninguém mais quer falar, porque os que estão lá dentro, os que se diz cristãos, não querem ouvir má notícia. Eles só querem ouvir que Deus vai fazer. E muitas vezes Deus é confundido com Papai Noel e a igreja é confundida com casa lotérica. Aí a palavra, a verdadeira palavra, ela não é pregada. O crente cresce um crente dodói, um crente que não come arroz e feijão, um crente que só fica no leite toda a vida, só tomando leite, toda a vida. Então o que eu quero dizer para vocês essa tarde, o inferno ele é existente.
Quem pregou sobre o inferno foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E ele veio à terra para livrar a mim e a todos vocês desse lugar. Esse lugar horrível, esse lugar tenebroso, esse lugar onde tem ranger de dentes, onde há sofrimentos. Olha outra observação aqui. Como é o inferno? Como que é o inferno? O inferno, ele diz lá em Marcos 9,43, que é um lugar onde o fogo não se apaga e aonde o seu bicho não morre. Você já pensou, você já viu aqueles bigatinhos que comem o ser humano? Você já pensou, ainda o inferno não é um lago de fogo, hein? O inferno só é um lugar de tormento. Você já imaginou o fogo queimando e aqueles bichos que sobe e desce, aquilo que vai comendo o ser humano? É sobre isso que Jesus estava falando. Tanto é que ele compara o inferno com o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um lixão de Jerusalém. Era um lixão ali onde se jogava cadáveres de animais, se jogava tudo, até cadáver de pessoas tinha naquele local. E ali o fogo era constante, e o fogo nunca se apagava. Então ali, porque havia cadáveres, havia bichos ali, vermes, comendo aqueles cadáveres. Então Jesus compara o inferno a esse lugar. Vocês podem imaginar o quão terrível é. E o que mais Jesus pregava era: vigiai e orai, pois não sabeis o dia em que o nosso Senhor Jesus vai voltar, em que o Filho do Homem vai voltar. E hoje que nós vemos, infelizmente, são pessoas que não querem ouvir esse tipo de palavra, não aceitam. Você quer ver uma live explodir de gente assistindo? É se eu começar a profetizar. A profecia vem de Deus? Claro que vem, meu povo. Mas, meu Deus, cadê o evangelho da salvação? Cadê o evangelho da crucificação? Cadê aquele evangelho que fala: arrependei-vos dos vossos pecados? Pare de falar mal do seu pai, da sua mãe. Pare de falar mal da sua família. Pare de falar mal do seu pastor, da sua pastora. Pare de falar mal dos seus irmãos em Cristo. Para de querer puxar o tapete dos outros. Cadê? Se conserta. Cadê esse evangelho? E quando vem um servo de Deus para pregar esse tipo de evangelho, ele é taxado como duro. Ele é taxado como uma pessoa que: esse aí prega muito duro. Não pode, não é isso. O povo já está passando por um momento difícil. Acorda. O meu lugar, o teu lugar não é aqui. O meu lugar e o teu lugar é no céu. Nós vamos morar no céu. Daqui você não leva nada. Você não leva carro, você não leva casa, você não vai levar teu marido e nem teus filhos. Desperta, tu que dormes. Você não vai levar R$1 da sua conta bancária. O que Jesus estava dizendo aqui em Mateus 10, 27 e 28 é: não temeis o homem que pode matar a sua carne. A carne a terra come, vai virar pó, do pó veio, para o pó voltará. Mas tema a Deus, que pode mandar tanto o corpo como a alma para o inferno, que é o que Deus quer de você. Ele quer a tua alma, Ele quer o teu espírito. É isso que Ele quer. Para Deus não interessa o teu carro, não interessa a tua casa. Para Deus não interessa a tua conta bancária. Ele está de olho no teu coração. Ele está de olho nas tuas atitudes. O que o Senhor quer é te livrar das garras do diabo. O que Ele quer é te livrar do inferno, que muitas pessoas não enxergam. Jesus foi o homem que mais falou desse lago de fogo. Foi ele o que mais pregou. E hoje, um servo de Deus, se for pregar muito sobre isso, ele é taxado como duro, porque ele não pode pregar, porque vai bater na igreja. Eu prefiro bater na igreja do que pagar um preço alto com o Senhor. Eu prefiro bater na igreja dentro da Bíblia, conforme o Senhor manda, na palavra, do que mais tarde eu estar no inferno, no lago de fogo, porque eu fui negligente, porque eu fui um atalaia negligente, porque eu, como pastor, o meu trabalho é de atalaia. O meu trabalho é alertar: cuidado, se arrependam. Vigiem, pois não sabem nem o dia nem a hora. Jesus pode voltar amanhã para mim e para você. E daí? Está preparado para se encontrar com Ele? As suas contas estão tudo em ordem? A tua casa está em ordem? O inferno é um lugar real, é um lugar de consciência. Sabe lá em Lucas capítulo 16, que fala do pobre e do rico Lázaro? Então, lá deixa bem claro que o inferno é um lugar de consciência. Sabe o que é isso? Você vai lembrar de todos os seus pecados quando chegar lá, viu?
Sabe essa palavra que eu estou falando aqui, de repente você não quer ouvir, de repente você achou que não tem sentido. Se de repente por um acaso acontecer de você parar no lugar daquele, você vai ouvir essas palavras lá, essa pregação lá, a tua consciência vai trazer para você, porque o que vai mais arder não é o fogo, não é o enxofre, não é o tormento. O que vai arder é o tormento daqui, ó, da sua consciência. Lucas capítulo 16 diz que aquele rico que estava em tormento lembrava de Lázaro e dos seus parentes que estavam aqui, que estavam na terra, e Lázaro estava no seio de Abraão. E ele olha e pede: deixe que Lázaro vá até o meu pai, deixe que Lázaro vá até os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar, porque ele estava arrependido. Ele sabia que aquele lugar era horrível, tenebroso, mas só que já não tinha mais jeito. As oportunidades já tinham cessado, já não tinha mais chance nenhuma. Eu e você estamos tendo a oportunidade hoje, e uma oportunidade única, de sermos salvos desse lugar. Sabemos que o Senhor falou que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, mas eu olho hoje para o mundo, e não só para o mundo, às vezes dentro da igreja tem pessoas que mesmo assim estão indo de passos largos para o inferno. Eu não estou julgando, eu estou pregando a palavra, falando para vocês a verdade, porque até mesmo eu, como pastor, se eu errar o pé, se eu voltar para trás, eu vou pagar um alto preço, e se eu morrer no pecado, pior ainda. Como eu já falei, todos somos pecadores. O pecado, nós pecamos todos os dias, mas o pecado não tem que ser que nem comida, que todo dia você está comendo. Todo dia você está comendo pecado, né? Todo dia você tá lá na pornografia, não é? Todo dia você está falando mal da vida dos outros, não é? Todo dia você está dormindo no banheiro enganando teu patrão, não é? Todo dia você está falando mal do teu pastor, não é? Todo dia. É esse pecado. Todo dia está cometendo adultério. Todo dia está olhando em cima do muro para a mulher do vizinho, para o marido da vizinha. É disso que eu estou falando. O pecado ele tem que ser como um tropeção. Tropecei e caí, olhei ali, eu já não tropeço mais. E o Senhor Jesus ele vem alertar acerca disso, que o pecado vai te levar para o inferno. O pecado pode me levar para o inferno. E naquele lugar é horrível, é um lugar que ele é real, um lugar onde a consciência vai me acusar, vai te acusar dia e noite, noite e dia. Faça um teste. Quando você erra com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com seus filhos, ou com qualquer outra pessoa, como é que fica a sua consciência? Pesada, né? Ah, minha consciência está pesada. Então, pense isso lá no inferno. Como é que não vai ser? Quantas oportunidades não teve de aceitar a Cristo? Quantas oportunidades não teve de rejeitar o pecado? Quantas foram as oportunidades que não teve de ser salvo e não quis? Isso vai arder na consciência, isso vai doer na consciência. O inferno é um lugar de sofrimento. Mateus 13,50, olha o que ele diz aqui. Olha aqui, Mateus 13,50, ele diz o seguinte: glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, glórias a Deus, aleluia. Mateus 13,50, vamos achar aqui, glórias a Deus. Ele diz assim, ó: e lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha lá. E disse-lhe Jesus, verso 51, entendestes todas estas coisas? E eles disseram, sim, Senhor. Eu pergunto para vocês, vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Nós, pastores, nós, evangelistas, presbíteros, líderes de igreja, somos atalaia do Senhor. A nossa obrigação é ficar como um salva-vida na beira do mar. Oh, sai daí, que aí é fundo, cuidado, nesse lugar tem tubarão. Olha, você vai morrer afogado. Nós, como atalaias do Senhor, nós somos obrigados a pregar o verdadeiro evangelho, a falar desse perigo iminente chamado lago de fogo, chamado inferno. Um lugar tal que aqueles que não são obedientes, aqueles que são soberbos e rebeldes, irão para lá. Haverá choro, ranger de dentes. Jesus fala isso para eles e pergunta, vocês entenderam? Ninguém vai para lá enganado, viu? Ninguém vai para lá enganado.
Depois não diga que ninguém me avisou. Ah, eu não avisei, não viu? Não, meu pastor não pregou. Ah, não, o meu professor de aula bíblica nunca falou sobre isso. Você está ouvindo. Você é inexcusável. Sabe o que é isso? Você é culpado. Viu? Você tem culpa. Se você ouve a verdade e não pratica, a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e faz o mal está pecando. Olha o que ele diz em Apocalipse 20:10. Ele diz assim, Apocalipse 20:10. Glórias a Deus. Aleluia. Ele diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É para lá que vai todo aquele que não ouve a palavra, todo aquele que não quer ser obediente, todo aquele que é rebelde, todo aquele que quer levar uma vida desgarrada. E não sou eu quem digo, quem diz isso é o Senhor, é a Bíblia, é a palavra. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para dizer esse está salvo, aquele está condenado? Porque eu sou pecador como todos vocês. Mas eu tenho a obrigação, a obrigação de pregar a verdade, de falar a verdade a todos vocês. E dizer para vocês que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Acontecerá aquele grande dia diante do trono branco. Diante daquele grande trono branco. E ele vai separar as ovelhas dos bodes. De que lado você vai estar? Olha lá. Agora, quem vai para o inferno? Tem uma lista em Apocalipse. Olha lá. Apocalipse 22:15. Deixa eu ver se é isso aqui. 22:15. Tem uma lista aqui que diz assim, ó: e ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha lá. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete a mentira. Mas aqui, ó, no 20, Apocalipse também 20, ele diz aqui, glória a Deus, 21:8. Mas quanto aos tímidos, olha a lista: os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, o que é a condenação eterna. Então quem vai para lá? Idólatra. O que é idolatria? Tudo aquilo que você põe à frente de Deus. Se você colocar o teu carro à frente de Deus, você está idolatrando o teu carro. É idolatria, está acima de Deus. Se você coloca o seu marido, a sua esposa, os seus filhos acima de Deus, você é um idólatra. Se você coloca a sua televisão acima de Deus, você é uma idólatra. Idolatria não é só imagem não, viu? Idolatria não é só adorar a imagem, mas de maneira nenhuma. Idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. Os adúlteros, aquele que comete adultério, os avarentos, aqueles que amam dinheiro. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo. Ele diz aqui para Timóteo. Olha aqui, 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 5. Ele diz o seguinte, versos 8. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, olha lá, negou a fé e é pior que o infiel. Olha lá. Então o avarento, ele pensa só nele, né? O avarento, ele é só ele, vira tudo em torno dele, é dinheiro, é tudo em torno dele. Está falando, mas aquele que não cuida da própria família, não cuida primeiro dos seus, ele é infiel, ele é como um incrédulo. Olha lá. Olha o que ele diz aqui agora, aquele que comete sodomia. O que é sodomia? Pecado sexual. Pecado sexual, 18:22, Levíticos. Vamos voltar lá no Velho Testamento rápido, eu já estou terminando. Paciência aí, aguenta aí. Levíticos, olha o que ele diz. Levíticos 18. Glórias a Deus. Levíticos 18.
Deus seja louvado. Olha lá, 18:22. Ó, com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é, nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é, olha lá, com nenhuma destas coisas vos contamineis. Olha o que ele diz, com nenhuma dessas coisas vos contamineis. Então o Senhor deixa claro, com o varão não se deite com outro varão, se passando por homem, de maneira nenhuma. Que a mulher ou o homem não se chegue a um animal para ter relação com ele. Isso é abominação diante de Deus, isso é sodomia. Isso é sodomia, não sou eu quem digo, mas é o Senhor que está falando. Eu não julgo, eu não posso, eu sou pecador, mas a Bíblia deixa claro para mim e para você que o idólatra, o adúltero, o avarento, aquele que comete sodomia, aí depois ele fala do ladrão, aquele que rouba. Os políticos tomem muito cuidado, porque vão ter que prestar conta de cada real que eles pegaram da saúde, da educação. Se não houver arrependimento, segundo a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus. Os beberrões, aqueles que são viciados, aqueles que bebem e espancam filhos, aqueles que espancam a esposa, os beberrões, aqueles que vivem para a bebida, aqueles que a bebida dominam eles, esses não herdarão o reino dos céus. Os fornicadores, quem é o fornicador, pastor? Os fornicadores são aqueles que estão namorando, mas estão no motel. Os fornicadores é aqueles que estão namorando, mas aquela mãozinha boba fica correndo para tudo que é parte. São os fornicadores. Os feiticeiros, agoeiros, os bruxos, que mexem com magia negra, todos esses, se não se arrependerem, a Bíblia diz, não eu, a Bíblia é clara a respeito disso, não herdarão o reino dos céus. Isso é Bíblia. Os covardes, quem são os covardes, pastor? Aqueles que são medrosos, mas não estou falando aqui o covarde que corre de uma confusão. Eu não estou falando o covarde que, não, eu estou falando aqui o covarde que tem medo da palavra, aquele que não quer pregar a palavra, aquele que não quer encarar o evangelho de frente, aquele que olha para o evangelho e diz, não, é muito cedo para isso, ou não, eu não quero pregar, eu não quero ouvir sobre isso. Esses são covardes que se negam em fazer a obra, que querem deixar Jesus, a palavra, o evangelho sempre em segundo plano. Covardes, se acovardaram do chamado. E por último, uma categoria muito grave, os mentirosos. Os mentirosos, cuidado com a mentira pode te levar para o inferno, para esse lugar de choro, de ranger de dentes, esse lugar escuro, esse lugar onde vai ter grito pelo pai, pela mãe, pelo pastor, e principalmente, um grito que muito vai se ouvir lá, é o nome de Jesus Cristo. Me salva, me tira desse lugar, estou queimando, estou sofrendo. Não tem mais jeito, acabou. A Bíblia é muito clara, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Cuidado, você que tem essa mania de ficar mentindo para sua esposa, ficar mentindo para o seu esposo, mentindo para os seus filhos, fica mentindo para o seu pastor, para a sua pastora, mente no seu trabalho, não está doente, mas vai no médico para pegar atestado, você é um mentiroso. Cuidado com você que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo como a ti mesmo, porque a Bíblia diz para mim e para você que se você não ama o seu próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? E você é um mentiroso, e os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Essas são as classes de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. E quem mais falou sobre isso? Volta a dizer novamente, o meu Senhor Jesus de Nazaré, o meu e o teu Salvador, foi o homem que mais pregou sobre isso. O que eu não entendo hoje é por que as pessoas fogem desse assunto. Por que se hoje vai pregar sobre isso, tem lugar que você não pode mais nem botar o pé na igreja? Eu sou testemunha disso. Por causa de uma dessas minhas mensagens, tem pastor que não me aceita na igreja dele, prega muito duro, corrige demais, bate demais. Eu prego a palavra, e quando vai na minha igreja, pregue a palavra, faça um favor, não faça firula, não fique inventando moda, pregue o verdadeiro evangelho, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa Deus trabalhar, mas traga a palavra, faça o que o Senhor Jesus mandou fazer, ide e pregai o meu evangelho. O evangelho que mandou pregar é o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento dos pecados.
o evangelho do perdão dos pecados, o evangelho da salvação. É esse o evangelho que ele mandou pregar. Não foi evangelho de oba-oba, não é evangelho de toma lá e dá cá. Esse é o verdadeiro evangelho. O Senhor faz tudo e todas as coisas, mas a Bíblia é clara para mim e para você. Eu falo isso dentro da Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Olha o que o Senhor falou: porque dessa terra você não adianta. Ele fala lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 6 também. Ele diz assim que não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão pode roubar, pode minar, mas ajuntais tesouro no céu, aonde o ladrão não pode roubar, aonde a traça não consome, aonde o ferrugem não destrói. O que é isso? Busque primeiro o reino do céu, faça para ele primeiro, e depois ele vai te abençoar. Essa é a palavra. E infelizmente tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que só querem ver a nós, o vosso reino, nada. Aí eu digo para você, vale a pena? Sabendo que quando você chegar lá diante do Senhor, você vai ter que prestar conta de tudo que você fez? Vai valer a pena ter uma vida aqui nessa terra esplendorosa, né? É que nem Jesus falou: do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que vale? Do que valeu você ganhar tanto dinheiro? Do que valeu você ter 2, 3 casas, 3, 4 carros? Do que valeu a você, sendo que você perdeu a sua salvação? Para finalizar, Jesus ensina como se livrar do fogo do inferno, do lago de fogo. Marcos 8:34. Vamos voltar lá no Novo Testamento. Olha o que ele diz aqui em Marcos. Glórias a Deus. Marcos 8:34. Ele diz assim. Glórias a Deus. 34, 38. Ele diz assim. Aleluia. Ele diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitarás o homem se ganhar todo o mundo, o perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da tua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Olha o que o Senhor está dizendo. É muito forte isso aqui, irmãos. O Senhor nos ensina como nos livrar do fogo do inferno. E sabe o que ele falou? Olha, você quer me seguir? Pega a tua cruz e segue-me. É cruz, não é travesseiro. Viu? É cruz, não é nada fácil levar, não é nada fácil seguir Jesus. Está aí reclamando às vezes porque as coisas estão difíceis. Está achando que só você está sofrendo. Mas olha, Jesus já avisou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E olha o convite dele: quer me seguir? Você quer vir comigo, João? Quer vir comigo, Pedro? Quer vir comigo, Tiago? E aí, multidão, vocês querem me acompanhar? Venham, pegue a sua cruz e vai após mim, siga-me. Siga os meus exemplos, siga o meu comportamento. É isso que ele estava dizendo. E ele diz: aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Sabe o que ele está falando? Você fica aí preocupado com a sua vida, você vai perder a sua vida. E ele está falando de vida eterna, não está falando de vida aqui não. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que negar a si mesmo por causa de mim, por causa do meu nome, esse vai salvar a sua vida. É disso que ele está falando. Salvação. Tem como eu e você nos livrar. Tem como o mundo se livrar da condenação eterna. Sabe como? Pegando a nossa cruz, indo após Cristo, negando a si mesmo
e confessando e professando que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. É dessa maneira que nós vamos nos livrar, é dessa maneira que o mundo vai se livrar do lago de fogo, do inferno que arde com enxofre. Segundo a preocupação, segundo a Bíblia nos diz aqui, a preocupação maior de Jesus era com as almas. Jesus, ele curava sim, Jesus, ele fez multiplicação de pães, de peixes, Jesus ressuscitou morto, mas o que Jesus mais anelava era almas. Por isso que ele foi o que mais falou sobre o inferno, foi ele quem nos alertou, nos avisou: cuidado, aquele lugar, um lugar onde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre. Ele nos alertou e ele falou: eu não fiz o inferno para o homem, eu fiz o inferno para Satanás e seus anjos. Quer dizer, a escolha do homem para aquele lugar, teimosia do homem, desobediência do homem ir para aquele lugar. Mas o Senhor então ele vem e nos dá a receita, nos mostra o caminho para fugir dessa condenação. Qual é? Pegue, quer vir, quer me seguir, quer me servir? Pegue a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Olha lá, quer dizer, deixa de achar que você é o centro, né? Não olhe só para o seu umbigo. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E ele diz: qualquer que quiser salvar a sua vida, como eu já falei, perderá. Mas aquele que perder a vida por causa do evangelho dele, por causa dele, na esperança da vida dele, esse vai achar. E de que maneira ele vai achar a vida? É vida eterna, gente. É morar em ruas de ouro, um lugar onde a praça é de ouro, um lugar onde está lá em Apocalipse, capítulo 21. Pode abrir sua Bíblia, vai ver lá, veja lá, lê lá. Você vai ver que lugar lindo que Deus tem reservado para mim e para você. Vai lá. Ele diz o seguinte: aquele lugar não tem luz, não tem a luz do sol e nem a luz da noite, que é a lua. Mas aquele lugar, irmãos, o que brilha ali é muito mais do que o sol, é muito mais do que a luz. Sabe o que é? É a glória de Deus, é a luz, a lâmpada do Cordeiro que vai iluminar aquele lugar. Vai lá em Apocalipse, veja, acho que 17, eu não me lembro agora, mas veja quando João diz que vê a cidade descendo do céu, toda ordenada, toda linda, maravilhosa para o povo de Deus. Um noivo vindo, a noiva, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Dá uma olhadinha, que resplendor é aquela igreja, que resplendor é aquela cidade. Para terminar aqui, eu vou ler, até vou ler aqui para vocês verem, para não ficar só nas minhas palavras. Glórias a Deus. Apocalipse, olha aqui o que João diz. Vamos ver aqui, ó. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Está aqui em Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 21. Ele diz: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Coisa linda, coisa linda. É o que Deus tem reservado para mim e para você. É a salvação, é a vida eterna. Mas para aqueles que não forem achados no livro da vida, aqueles que não estiver escrito lá, aqueles rebeldes, desobedientes, que não aceitaram o senhorio, a soberania de Deus sobre a vida dele, eu não digo, mas a Bíblia diz, a Bíblia fala, e eu falo com a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, que esses herdarão o lago de fogo, estarão junto com o dragão, Satanás, a besta e o falso profeta, ardendo, queimando num lago de fogo com enxofre. Então vigiai e orai, pois não sabeis
em que dia o Filho do Homem vai voltar. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deixo aqui um forte abraço para vocês e visita lá o meu canal no YouTube, Pastor José Carlos Gueiros. Lá eu tenho um canal, se inscreve lá, para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E em breve voltaremos aqui para trazer mais uma mensagem. Mas no meu canal tem umas mensagens lá, se vocês puderem se inscreverem, Pastor José Carlos Gueiros, tá? Amém? Que Deus os abençoe, um forte abraço a todos.